Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube Rangel Trader. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, nos ajude a crescer o nosso canal para nós trazermos aí dicas valiosas tanto para o índice quanto para o mini dólar. Quero mostrar as operações do último pregão do dia 14, na última sexta-feira, aqui no mini índice, também no mini dólar com o nosso indicador RT Pro Extreme, é um indicador focado em operar nas extremidades do gráfico. Então nós temos aqui, como você pode ver, ele plota GVR, que é gatilhos de venda na reversão, e ele plota quando ele chega nessas regiões de reversão. Essas regiões são calculadas na abertura do pregão e a gente fica aguardando o preço se deslocar até elas. Você pode perceber aqui, são 4 níveis de reversão que ele calcula para cima na resistência e 4 níveis para baixo. E a gente fica aguardando o preço se deslocar até essas regiões e aguardar aí sinais de reversão. Então aqui para baixo também ele plota os 4 níveis. No último pregão ele dá uma entrada aqui, aliás, ele dá um sinal, só que não é executada a entrada porque a seguinte barra, no caso aqui a entrada ela se dá na barra seguinte, então fechou a barra aqui nos 5 minutos, então a gente arma a nossa ordem no rompimento da barra, aqui 5 pontinhos é o rompimento, e aí se ele vier rompendo a barra do sinal, ele pega a ordem e a gente fica aguardando, tá? E nessa primeira entrada ele não rompeu, tá? Ele fez o mesmo nível de preço, mas não rompeu essa barra, então, apesar do sinal, não confirmou a entrada, porque não houve aí o rompimento da barra. Já a segunda entrada, ele subiu mais um pouco aqui no terceiro nível de reversão, e aqui sim ele rompe a barra, e a entrada se dá exatamente aqui no rompimento da barra, 5 pontinhos, e aí ele pega a ordem, o stop fica acima da barra, e a gente fica aguardando. Esse indicador ele serve não somente para identificar as reversões, os pontos de reversão, mas também como alvo. Você pode usar como alvo. Quando eu digo isso, quer dizer que essas linhas, quando você entra numa operação como essa, você tem a expectativa de levar essa operação pelo menos até o nível anterior de reversão. No caso aqui, até aqui esse nível ele pagou 561 pontos, tá? Então realmente o preço ele se desloca através desses níveis, e aí como você pode ver, quando ele bateu aqui no primeiro nível, ele vai sentir muitas e muitas vezes, mais de 90% das vezes ele vai sentir essas regiões calculadas por esse indicador. Então quando ele bate aqui, ele vai sentir aqui 355 pontos de retração, então ele sente bem. Aqui quando ele chega no segundo nível, também cai bastante, mais de 400 pontos. E ele, apesar de continuar subindo na tendência, mas ele vai dando aí pontuações muito boas, tá, na retração. E aqui também ele cai mais de 400 pontos até realmente dar esse gatilho aqui vencedor, tá certo? Então é um ótimo indicador para identificar os suportes e resistências, e também ele vai dar aí os gatilhos para nos auxiliar nas operações do dia a dia. Já passando aqui para o mini dólar, ele deu somente uma entrada no mini dólar, e essa foi uma entrada excelente, uma entrada vencedora aqui nessa barra, e a entrada se dá exatamente aqui no rompimento da barra, o stop fica logo abaixo aqui da barra do sinal. É um stop muito aceitável essa operação aqui, e 7,5 pontos de stop, e o preço ele paga pelo menos aí 3 para 1, tá? Então ele paga pelo menos 21 pontos até onde ele fechou aqui o pregão, certo? Chegou a pagar 22 pontos, aliás, mas um ótimo retorno aí sobre o risco assumido aqui nessa entrada. Então ele dá GCR, que é o gatilho de compra na reversão, e realmente foi uma sexta-feira muito boa aqui com o RT Pro Extreme, indicador excelente, que auxilia bastante no dia a dia.
que aí você realmente tem uma noção muito boa onde o preço vai parar e realmente onde ele pode reverter. Então é isso, são as operações, o mercado já abriu aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Então o mercado já abriu aqui nessa segunda-feira, nesse dia 17 de novembro de 2025. Como você pode perceber, o indicador ele já calculou os possíveis pontos de reversão do preço. Nós temos aqui o primeiro ponto de reversão, essa resistência, e nós temos aqui o primeiro ponto de reversão nesse suporte. Tá? E aí a gente fica aguardando o preço se deslocar até essas regiões. E aqui, se ele der gatilhos ou se ele quebra a estrutura que ele até então vem fazendo, a gente pode se posicionar nas operações. Então é assim que eu opero na reversão em pontos específicos aqui no gráfico, já sabendo de antemão onde eu posso realmente procurar uma operação, onde eu posso aguardar o preço me apresentar uma operação. E aí ele vai calcular os 4 níveis acima, 4 níveis abaixo. E aí a gente fica só aguardando com paciência. Realmente é um operacional muito bom, muito eficiente, muito lucrativo e um indicador realmente que acerta muito mesmo. Então é isso. Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo vídeo.